Estamos aqui nesse espaço que é um cartão postal da capital mineira e um patrimônio cultural de Belo Horizonte e muito importante para a capital mineira, reunindo aí em seu entorno um conjunto de importantes prédios históricos e também de esculturas e monumentos que nós vamos conhecer na data de hoje. Essa praça começou a ser construída no final do século XIX. E após um ano de 1897, quando Belo Horizonte se tornou a nova capital mineira, substituindo então a cidade de Ouro Preto, uma sede administrativa foi instalada aqui nos arredores e essa praça então foi inaugurada no ano seguinte, em 1898. Vou subir aqui no coreto, daqui a pouco eu falo sobre ele para ter uma visão um pouco geral dessa praça. E ela foi projetada como uma esplanada aí para o Palácio da Liberdade, que seria então a residência do governador. Esse coreto que nós estamos aqui circundando, ele foi projetado em 1904 por Edgar Nascentes Coelho e instalado em 1913. Esse espaço ele passou por uma importante restauração e foi reinaugurado em 21 de julho de 2013. E é hoje um palco interessante para tirar boas fotografias, ter uma visão geral da praça, e é o nosso primeiro local histórico que está sendo visitado nessa praça, dentre outros que nós vamos percorrer. E outro momento importante, que foi o ano de 2010, que após a transferência da sede administrativa do governo aqui do Palácio da Liberdade, o entorno todo dessa praça mudou e assim foi criado o Circuito da Liberdade, onde as construções ao redor se tornaram centros dedicados à arte, cultura e à preservação do patrimônio. E à medida que nós vamos caminhando por ela, nós vamos vendo que é um convite à contemplação, um local aí que tem um valor histórico, cultural, jardins arborizados, fontes e também esculturas. E falando em esculturas, a primeira que nós vamos ver nessa praça é essa escultura chamada A Liberdade, ela que foi elaborada pelo artista Ricardo Carvão Levi, que foi o mesmo escultor das obras que estão na Praça do Papa, e essa obra foi inaugurada em 1991. Inclusive, Ricardo Carvão Levi, ele teve duas exposições de artes recentes aqui no Palácio das Artes, a primeira delas chamada de Exposição Forma, Espaço e Matéria, que esteve lá presente do dia 9 de janeiro até o dia 12 de abril, e a segunda, chamada de Forma, Espaço e Transformação Desdobramentos, que foi uma segunda exposição que esteve também lá no Palácio do dia 14 de abril até o dia 17 de maio, e que contém vídeos aqui no repositório artístico mineiro dessas duas exposições, e assim conhecer um pouco mais do trabalho desse artista. Caminhando um pouco mais à frente ainda, na Praça da Liberdade, em frente ali, o cartão postal, que é o edifício Niemeyer, projetado por esse arquiteto que tem o seu nome, nós temos essa escultura que é chamada de Moça Mirando o Espelho d'Água, que é uma escultura que não tem nome, não tem data e não sabe quem a esculpiu. Porém, ela está aqui há mais de um século, contemplando aí a região da Praça da Liberdade. E bem próximo dessa escultura da Moça Mirando o Espelho d'Água, nós vamos ter um busto que foi esculpido por Antonino Pinto de Matos, quando ele fez em 1927 esse busto homenageando aí Dom Pedro II. E essa estátua, ela é uma referência ao seu compromisso com a ciência, com a cultura, com a educação, e reconhecido mesmo por quem o sucedeu. Dom Pedro II nasceu em 1825 e morreu em 1891 aos 66 anos em Paris, na França, após ser exilado. E caminhando um pouco mais à frente aqui, próximo do Palácio da Liberdade, sentido aqui a Biblioteca Pública Estadual, nós vamos ver um outro busto,
Esse é do ano de 1957, quando o governo mineiro instalou aqui o busto, que foi fruto da fundição estadual e em homenagem a Bias Fortes. Quando a cidade foi fundada aí, o governador mineiro, ele estava presente no dia dessa inauguração e que é uma homenagem por sua atuação aí em favor da educação pública e da organização administrativa de Minas. Logo em frente aqui ao seu busto, nós temos uma avenida que leva o seu nome, que é a Avenida Bias Fortes. É sempre importante enfatizar que as esculturas da Praça da Liberdade, elas compõem um acervo museológico, onde cada uma aqui representa uma história, um legado, e neste espaço aqui que é cercado de ambientações culturais. E por falar em cultura, nós vamos aqui também ver a fachada do prédio da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, que foi projetada também por Oscar Niemeyer e cuja construção foi encomendada pelo então governador Juscelino Kubitschek e inaugurada em 1961. A instituição em si foi criada em 5 de 6 de 1954, mas ela veio com todo o seu acervo para esse espaço em 1961. E exatamente aqui, embaixo desse edifício, nós vamos ver um conjunto de esculturas onde Murilo Rubião caminha para a entrada da biblioteca pública com seu exemplar do suplemento literário em mãos, e ele vai nos levando ao encontro de 4 cavaleiros do Apocalipse, que são eles: Fernando Tavares Sabino, Hélio Pellegrino, Otto de Oliveira Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, todos aí personagens de um eterno encontro marcado. E caminhando aqui, logo em frente, praticamente, do outro lado aqui do Espaço do Conhecimento da UFMG, que é um outro lugar fantástico de visitação pública, nós temos uma escultura que foi esculpida em 1914 pelo escultor Rodolfo Bernardelli, e ele tem aí nada mais, nada menos que o busto de Bernardo Guimarães, que foi o autor de Escrava Isaura, e que, de certa forma, é um tributo à literatura e à identidade cultural mineira. Ele que viveu de 1825 até 1884 e foi um importante romancista e poeta brasileiro, e é o patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. No início do vídeo, quando tivemos ali a imagem do coreto, ao fundo tinha o edifício Oscar Niemeyer, que leva o seu nome, e que foi projetado por ele em 1954, e é um imóvel destacado por suas curvas modernistas e por sua fachada em brises, que criam então uma ilusão de ótica, deixando-o parecer mais alto do que é. Vamos prosseguir nossa caminhada e do lado oposto aqui, onde está o busto de Bernardo Guimarães, nós vamos ver a escultura do busto de José Maria Teixeira de Azevedo Júnior. Essa escultura ela foi feita também por Antonino Pinto de Matos em 1923 e infelizmente está sem nome, cuja placa aí não se sabe o destino, mas ele foi muito importante, ele foi educador, ele foi jornalista e tem o seu nome na cadeira número 5 da Academia Mineira de Letras. José Maria também teve atuação fundando jornais, enfrentou o poder e escreveu com muita coragem em uma época que a imprensa era bem submissa. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1909. E a seguir nós vamos passar pela escultura que foi esculpida por Manuel Martins em 1904, que foi a primeira delas aqui da praça, que retrata ali 2 sereias no topo, 3 cáritas ou graças, que são as filhas de Zeus com a deusa Eurínome, e que são elas Aglaia, da beleza, Eufrosina, que representa a felicidade, Thalia, que representa aí a prosperidade.
e elas são símbolos de leveza e harmonia desde os primeiros dias de Belo Horizonte e é chamada aqui então de Fonte das Três Graças. E ela está localizada aqui quase em frente ao Memorial Minas Gerais da Vale, que ocupa um edifício de 1897 e que está em reforma aí desde julho de 2024. Essa obra ela foi feita em mármore de Carrara, que foi oriundo da Itália e que é considerado aí um dos mais belos do mundo. E ela possui aí 3 metros de altura. Vamos prosseguir na caminhada e após aqui a fonte das Três Graças, nós vamos conhecer a escultura de João Escuoto. Ele esculpiu em 1958 o busto de Júlio Bueno Brandão, que foi vice-presidente, foi senador e também governador do estado de Minas Gerais, com grande atuação aí na área de educação. Ele nasceu em 1858 e morreu em 1931 e foi um dos maiores incentivadores na criação de escolas, da cultura e também do ensino público mineiro. Fizemos, portanto, aqui uma breve caminhada por essas esculturas e monumentos que estão aqui na Praça da Liberdade e que muitas vezes passam despercebidos por aqueles que estão passando por aqui ou atravessando a praça. E, de certa forma, é um conhecimento para que entendam que tudo isso que nós temos hoje existe uma história, existe pessoas que lá no passado lutaram para que certos ambientes e certos edifícios pudessem ser construídos e tivesse algum sentido. E além desses edifícios que recebem aí as exposições de artes e também tem suas exposições permanentes, logo ao fundo nós temos o Palácio da Liberdade, cuja construção iniciou em 1895 e foi inaugurada em 1898, projetado aí pelo arquiteto José de Magalhães para ser uma sede do governo e residência oficial. O edifício aí é um marco da arquitetura eclética com forte influência neoclássica francesa e é um lugar visitável, e é um lugar onde você pode percorrer ali tanto os jardins como a área interna nos dias ali que estão programados e de acordo com os dias disponíveis.